Continuando o meu testemunho, mais um cafezinho. Quando eu cheguei na porta, ele falou assim: olha, eu vou estar saindo daqui, lá para Bauru, umas 10 horas. Umas 9h30, 10 horas. Eu falei: não, 9 horas eu entrego aí e tal. Cheguei lá, ele tava com os pés tudo molhados, lavando a frente lá. Eu falei: gente, mas não tava saindo de viagem e tal. E aí, meus queridos e minhas queridas, o papo rendeu. Ficamos 1 hora quase conversando. 1 hora quase conversando ali. E olha, foi papo, que não acabava mais, conversa e rendeu. E aí, depois ele falou. Depois, quando ele. Eu fui fazer minhas coisas, fui continuar minhas entregas, fui vender. Aí à noite eu tinha compromisso com minhas amigas, eu fui sair com minhas amigas normal, com meus amigos, como vida que segue. Aí quando foi 8 horas da noite eu recebi um áudio dele assim: Paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Tudo bem. Desculpa, hoje eu não. A gente ficou conversando um tempão lá fora e eu esqueci, eu não. Depois eu pensei, eu não convidei a irmã para entrar em casa tomar um café, não ofereci um copo de água, porque, olha, irmã, eu sou presbítera, eu tenho. Eu, eu não acho certo, sabe? Assim, você é moça, você é solteira. E eu achei tão bonitinho aquilo, sabe? Eu achei um respeito tão grande. Eu falei: nossa, irmão, eu nem pensei nisso. A gente se tratava de irmão, né? Acha, não, de forma alguma. Não, nem passou pela minha cabeça de você ter, ai, não me convidou para entrar, porque o papo fluiu tanto, né, que eu nem, não, fiquei em paz. E aí começou a surgir uma amizade, e então, fazia 3 anos que ele estava viúvo, e ele não tinha tido um relacionamento, ele estava realmente esperando em Deus, na pessoa certa, que no caso era eu, né? No caso. E aí, irmãos, jovens, senhoras, senhores, mulheres, eu estava com meus 40 anos. E ainda procurando apartamento. E quando foi, isso foi em agosto. Passou meu aniversário, quando chegou meu aniversário em setembro, eu chamei ele pra pizza, né? E ele achou que eu ia chamar só minha irmã, meu cunhado e tal. Eu chamei muitos amigos meus, a maioria dos meus amigos, porque como era, como estava terminando a pandemia e aí estava voltando, né? A gente a se, né? Falar assim, as minhas amizades, revendo os amigos, saindo de casa, né? Já tinha ficado em casa trancado 2 anos praticamente. Aí foi 2000, não, um ano, né? Foi 2021. E aí eu consegui sair da casa da minha mãe. Ai, foi uma vitória pra mim. Aqui foi uma das melhores etapas. Tipo assim, ufa, acho que agora eu vou voar. Essa é a sensação que eu tinha. E aí não, eu não estou aqui falando que você tem que sair da casa do seu pai, de sua mãe. Eu não estou aqui querendo dar ordem na sua vida. A pessoa faz o que você quiser na sua vida. Eu simplesmente decidi a minha, que a gente não era mais tempo, não era mais o momento, e que o momento exato de eu sair já tinha acontecido. Enfim. E aí eu saí de lá em outubro. Quando foi em outubro, eu saí da casa da minha mãe. E quando foi em novembro, ele me pediu, a gente começou a namorar. Ele pediu em namoro. E aí foi assim, muito rápido. As coisas que quando a gente decide, foi bem rápido. Eu decidi que as coisas iriam acontecer e aconteceu. Mas tudo na dependência de Deus, tudo no controle dele. E aí quando foi em dezembro, eu fui conhecer a família ali em Bauru, né? Ele me levou para conhecer a minha sogra e foi tudo uma bênção. Assim, todos uma bênção, a família. Todos gostaram de mim também.
Quando foi em 5 de março, a gente ficou noivo. E quando foi... A gente ia marcar o casamento para julho, que eu falei eu queria casar no frio, porque eu queria ir para Gramado. E aí, quando foi em setembro, eu faço aniversário. Em 5 de setembro, 10 de setembro eu me caso. Gente, eu casei com 42. Na semana que eu completei 42 anos. Então, assim, para você que já perdeu a esperança, para você que tem um pensamento assim, eu acho que eu fiquei para trás. Eu ouvia tanta piadinha, eu via muita piadinha, você ficou para titia, você não vai casar mais. Agora é a questão do filho. Então, assim, vai fazer 4 anos esse ano que a gente casou. E graças a Deus, né, tem sido uma bênção. Nós crescemos ministerialmente, dizendo, hoje nós pastoreamos uma igreja. Eu juro, tudo aquilo que eu aprendi emocionalmente, falando sobre fazer terapia, sobre conhecimento, sobre autoconhecimento, evolução, tudo isso Lógico, a gente tem que estar continuando, dando continuidade, entendeu? Não pode parar. Mas isso me ajudou muito a ser uma pessoa que eu sou hoje, como líder, né? Líder das mulheres. E tenho muito a aprender, tenho muito a oferecer também, né? Os conhecimentos que eu acabei adquirindo com a vida e com as nossas experiências. E eu falo assim, tudo no tempo do Senhor. Tudo no tempo do Senhor. Então, assim, hoje o que eu pedi para Deus, hoje eu tenho, graças a Deus, como um esposo, servo de Deus, temente a Deus. Fiz uma carta, eu já gravei esse vídeo, tá aqui nos vídeos antigos, mais antes que eu gravei. Já fiz essa carta, eu fiz a carta, refiz a carta, joguei a carta fora, fiz de novo eu falei, não, essa carta tem que estar alinhada com o que eu quero mesmo. Então, assim, o que você pedir para Deus, Deus te dá. Você tem que estar alinhado com a vontade dele, mas o que você pedir para ele, ele te dá. E Deus, ele tem assim, eu digo que Deus, ele tem o seu humor. Então, assim, ele vai falar para você, não foi isso que você pediu? Então, né? E eu sou grata, sou muito grata a Deus hoje pela vida que a gente vive. Nós ainda não temos filhos, mas eu creio que esse canal vai ser um canal de testemunhos, um canal que eu vou ter muitas experiências, né, juntamente com vocês aqui, e eu vou contar esse testemunho. Logo em breve eu creio que eu vou contar. Você tem fissura de... Olha, gente, eu não tomo remédio, eu não faço não tenho nenhuma... eu simplesmente fui diagnosticada com cistos, mas eu creio que Deus, ele pode transformar, entendeu? Eu optei pessoalmente aqui em não fazer cirurgia, porque eu falo assim, hoje em dia você vai nos médicos, os médicos estão optando em tirar órgãos, eu tenho muito medo disso. Sim, não que eu tenho muito medo, eu falo assim, o que Deus colocou em mim, só se Ele permitir. Então, assim, eu não estou sentindo de Deus de fazer nenhuma cirurgia, nenhuma, até porque o médico tinha falado na época que se eu quisesse eu poderia operar, e se acontecesse eles iam tirar, remover o órgão. Então, eu só de eu ter ouvido isso eu já coloquei nas mãos do Senhor. Só que eu creio que o mesmo Deus que começou a boa obra, Ele pode fazer, entendeu? Ele pode continuar. Eu casei para ter família. Eu falei para Deus, quando eu casar, eu quero ter minha família. E eu estou esperando, eu estou aguardando. Mas você está esperando, você está fazendo? A gente tem que fazer a nossa parte também. Então, assim, o que eu quero deixar aqui de exemplo, quero colocar aqui como meu testemunho para você, né, que 40 mais, 50 mais, 60, que tem 70 também, gente. Vamos ser felizes.
Coloca tudo na direção de Deus. Pega a mãozinha assim, ó, faz que nem eu fiz. Faz que nem eu fiz, pega a sua mãozinha aqui e coloca tudo nas mãos do Senhor. É Ele que vai fazer por você. Ah, mas você faz sua parte. Mas Deus, Ele faz a dele perfeitamente, hein? Olha, eu vou falar pra você que Ele não fez o que eu pedi. Ele não me deu o que eu pedi, Ele deu muito mais além. Sabe aquele apartamento que eu tava querendo comprar e não conseguia? O meu esposo, ele já tinha a casa completinha. Completinha. E eu vou falar pra você, ninguém da minha família, ninguém foi a primeira, pelo menos da parte da minha mãe, de primo, primas, casadas já. Eu sou praticamente a última, eu sou a penúltima, ainda tem um que não casou ainda, mas eu sou a primeira que teve a casa mobiliada com móveis planejados. Então, assim, Deus, até nisso, que eu nunca que eu tinha pedido uma casa assim, planejada. Tinha tudo dentro já. A casa já tinha tudo dentro e tinha o marido dentro, gente. Vocês têm uma ideia de quando Deus faz. Então, não perca essa esperança. Hoje eu tô aqui com o meu sonho de ser mãe, ele com o sonho de ser pai, porque a primeira esposa também não deixou filho para ele, né? Assim, que o sonho dele é ser pai. E a gente vai ser pai, a gente vai realizar esse sonho e eu vou voltar aqui para contar. Eu creio que eu vou voltar. Assim como Deus fez na vida de várias mulheres da Bíblia que eram estéreis, que não podiam ter filhos, e aqui ao nosso redor também, que eu vejo muitos testemunhos. Eu vou voltar aqui para contar, eu vou filmar ela aqui, eu já me vejo aqui falando, gravando a minha vida com ela, com ele. Mas eu já tive sonhos que vai ser menina, então eu falo muito ela, já tem nome, entendeu? Então assim, eu já espero ela aqui no mundo físico. Para mim ela já existe, só falta materializar. E ela já tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ela já tá aqui no meu caderno, entendeu? Então, eu não tenho sombras de dúvida que Deus opera. Eu não tenho sombras de dúvida. Agora acontece que você tem que ter sua fé. Você tem que se posicionar. Se você quer ser uma pessoa que você fala assim, quer contar um testemunho como o meu. Ó, vou falar uma coisa pra você. Para gerar testemunho dói. Crescer dói. Amadurecer dói. Para você ser uma mulher experiente, um homem experiente, dói. Sabe quanto tempo meu esposo ficou solteiro? 3 anos e meio. 3 anos e meio. E pensa que para ele foi fácil? Como homem, não foi fácil, não. Não foi fácil, não. Porque ele tinha sido casado 15 anos. 15 anos. E ele não foi porque, eu não quero. Deus simplesmente levou a esposa. 15 anos ele ficou casado, depois ele ficou 3 anos solteiro. Então eu falo assim, isso aí é hombridade, isso é caráter diante de Deus. E ele honra. Agora você acha que Deus não vai honrar ainda dando um filho para nós? Deus honra, gente, Deus honra. Tenho certeza que Deus honra. Eu estou falando aqui, mas eu já estou vendo a minha vida futura com ele, com minha filha, com meu filho, se Deus permitir. Está tudo nas mãos dele. Agora você tem que aprender a se posicionar, a ter... ele se posicionou, eu me posicionei. E detalhe, eu parei de ficar mandando mensagem, parei de entrar em aplicativo, eu desinstalei tudo que era aplicativo de relacionamento. Às vezes chegava e-mail e eu ficava, ai meu Deus, precisava... Isso aqui também joga tudo fora. Joga fora. E detalhe que eu escrevi no meu caderno. Detalhe que eu escrevi no meu caderno. Eu escrevi assim, ó. Eu não vou, eu não quero. Eu não tenho preconceito nenhum agora, mas eu já chega. Eu não quero mais pessoas aqui de aplicativo. Eu não quero conhecer ninguém na internet. Eu quero ser por indicação. Eu não sabia o jeito que eu falava. Eu falava assim, é um amigo, uma referência, tal, amigo do amigo. Não, eu simplesmente usei o
o meu humilde, simples palavreado com Deus. Eu falei assim, Senhor, eu quero por indicação. E quando a minha irmã veio me indicar ainda, é porque eu tava tão fechada com Deus, que eu falei, tinha até esquecido que eu tinha feito essa oração com ele. Mas ele guardou isso no coração. Deus, ele foi fiel, porque ele é fiel. E ele falou, não, você pediu por indicação, então já está indicado, já é aqui, ó. Deu. Então, assim, que você possa, que a gente possa a cada dia amadurecer, mesmo com os seus 40, 50, 60 anos, amadurecer aqui a mente, se curar, entendeu? Se fortalecer no Senhor, que Ele vai fazer muito mais além daquilo que você pede e aquilo que você pensa. Como está escrito, os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Amém? Que Deus abençoe.